E vamos lá para mais um vídeo bem educativo aqui para vocês, atendendo a mais um pedido lá no meu Instagram, né? Pediram bastante, inclusive, para que eu possa trazer mais vídeos de bancos, né? Porém, foi uma solicitação de um banco fora do radar. Geralmente a maioria dos investidores ficam de olho, né, nos grandes bancos, principalmente o Banco do Brasil e o Banco Itaú também, né? E agora o Bradesco também está bastante visado, muita gente de olho, além de outros bancos aí de negócios mais específicos também, como o Banco ABC, o Banco BTG, o BR Partners, enfim, todos esses aí a gente já falou bastante aqui no canal, mas o banco que me pediram para trazer aqui no canal não foram esses, foi o Banco Paine. Pois é, você já tinha visto falar, tinha ouvido falar desse banco? O inscrito até perguntou o seguinte: Banco Paine não seria a joia do setor financeiro? Então hoje vamos ver se é um bom banco aí para investir, né? E além disso, se você gosta de análise fundamentalista, eu vou até trazer dicas aqui também, né, insights aí para sua análise fundamentalista. Lembrando que eu sempre deixo também na descrição, né, o meu treinamento fundamentalista aí para quem gosta de análise e quer aprender mais, é só acessar. Então vamos lá, me diga aí nos comentários, antes de mais nada também, né, a sua opinião sobre o Banco Paine, se você já tinha parado para olhar. Eu vou até deixar aqui uma pulga atrás da orelha aí de quem me acompanha aqui no canal, de quem investe em bancos, ó. Veja que ele deixou muito bancão aí na lanterna. Será que isso faz algum sentido? Vamos entender então. Começando pelo dividendo. Veja que o yield do banco está na casa aí dos 11%. Quando a gente abre aqui o histórico, a gente já observa que por algum tempo ele não pagou. Por algum motivo, né, aconteceu alguma coisa aí que ele não pagou. Então a pergunta aqui a se fazer seria o seguinte: esse yield poderia ser um não recorrente? Ou esse yield seria pelo fato da cotação estar em queda? Na sua análise, dentro de uma situação dessa, são duas perguntas a se fazer. Isso vale para qualquer empresa. E a gente já conclui que o yield foi inflado pela queda das ações? Não, não é esse o caso, porque as ações estão até valorizadas olhando aqui os últimos 5 anos. Então, de fato, ele pagou realmente um dividendo bom. Agora, se foi um não recorrente, é outra história. A gente vai ter que ir mais à frente para tentar descobrir. Então, vamos adiante, olhando aqui para o PL, preço-lucro, a gente já consegue ter uma leitura, né, os PLs negativos aqui, né, sinalizando prejuízos, né, o que já nos responde aqui o porquê que ele não pagou dividendos ali naqueles anos atrás. E depois esse pico aqui, né, de PL nos diz que possivelmente foi o primeiro lucro do banco depois daquela sequência de prejuízos. E aí, como o indicador é a cotação dividido pelo lucro, o mercado já estava pagando ali excessivamente caro pelo lucro ainda ruim do banco. E agora, né, de 2022 para cá, a gente tem um PL mais confiável, vamos chamar assim, né? Pelo menos sinalizando que os lucros do banco podem ter melhorado bastante, já dando uma engrenada. Lembrando que PL caindo, pessoal, significa lucro subindo. É isso que a gente tem que olhar, é isso que a gente quer. E aí a gente pode ver aqui pelo LPA, de fato, né, confirma que os lucros aumentaram. E agora olhando para preço sobre valor patrimonial, ele subiu. Conforme a gente viu, né, a cotação subiu, então geralmente esse indicador ele sobe, né, ele infla mais ali por causa da cotação. Mas aqui ainda está abaixo do patrimônio. E aí quando a gente vai olhar para VPA, valor patrimonial por ação, a gente vê que a retomada do VPA não foi tão forte quanto a alta do preço sobre valor patrimonial. Ou seja, pode ser um indicativo de ação já precificada olhando pela ótica do patrimônio. Mas vamos seguir adiante, né? Seguindo aqui no ponto de vista de retomada de lucros, né, que para os bancos é o mais importante, a gente olha agora para o ROI, lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Veja que ele retomou, porque como a gente viu, né, os indicadores de lucro já sinalizavam para um lucro melhor, e aqui, se de um lado o patrimônio líquido não evoluiu tanto como a gente viu aqui pela ótica do VPA, que em teoria seria ruim, de outro lado, o retorno que o banco entregou, né, ou remunerou em relação a esse patrimônio, no fim das contas foi de um ROI aí muito bom, um ROI crescente, retomando. E por que a gente sabe que esse ROI é bom? Por aqui, ó, comparando com outros bancos, comparando com ROIs de outras empresas do mesmo setor. Um ROI decente para bancos é acima de 15%. E um ROI excelente é acima de 20%.
Aqui nesse comparativo, né, pega os últimos 12 meses, então o ROI exato do trimestre não é esse. Mas esses 3 bancos aqui, ó, Banco do Brasil, Banco Paine e Itaú, eles entregaram um ROI nesse último trimestre superior a 20%. Já já a gente vai ver na apresentação do Banco Paine, mas nessa análise preliminar de indicadores, a gente já viu que o Banco Paine pagou esse yield aqui de fato porque ele deu lucro, não é um yield inflado, não teve interferência de cotação aqui. O que nós não sabemos ainda é se isso foi só um não recorrente, já que o passado do banco aparentemente foi nebuloso. Então a pergunta é: como saber em relação à perenidade dessa empresa, em relação à manutenção não só desse bom dividendo, mas também dos resultados? Essa é a questão. E agora a gente vai então para o balanço da empresa. Vamos aqui para os números de fato do Banco Paine, aqui no RI do banco, né? Você busca aí pela central de resultados. Hoje eu vou direto para a apresentação, tá? Que é bem resumida, mas você pode ir pelo release com mais informações, se você tiver com tempo aí para poder dar uma destrinchada. Mas aqui no vídeo, né? Como a gente está fazendo para o YouTube, tem que ser mais direto ao ponto. Vamos direto na apresentação. Veja que o lucro subiu mais de 100% e o ROI que a gente falou, né? Bateu aí 23,9%. É um ROI maior até aí do que os outros bancos, né, do que os bancões. Mas ainda assim a gente não sabe, né, se foram números inflados. E é isso que a gente vai tirar a dúvida agora, olhando números oficiais da empresa. E aí, como é banco, né, sempre começar pela carteira de crédito. Essa é mais uma dica aí para sua análise de bancos. Como a gente viu nos indicadores fundamentalistas, essa recuperação, né, de lucros que inicialmente a gente não sabia de onde que estava vindo, por isso que a gente tem que vir aqui para o RI das empresas. E aí quando a gente olha para a carteira de crédito, a gente já começa a entender e dá para buscar aqui pela perenidade que a gente falou, né, que a gente não sabia se era possível vislumbrar. A gente vê então que não foram números não recorrentes ou números inflados. Veja que a carteira cresceu porque o banco deve ter implementado uma estratégia, né, principalmente aqui nessa parte de varejo colateralizado, mas eu já sei que a retomada foi pela carteira de crédito expandindo, principalmente essa parte de varejo colateralizado. E aí a gente vê aqui nesse outro slide, ó, que são créditos com garantias. Esse é um ponto muito positivo. Veja que é composto aí principalmente por INSS e FGTS. Por isso a inadimplência do banco não subiu tanto em relação a um ano atrás, mesmo com a carteira expandindo. É outro dado positivo. Um outro detalhe é a parte aqui da captação do banco, que também cresceu muito. Ou seja, quanto mais dinheiro o banco consegue captar com CDBs, LCIs, LCAs e outros aí, mais poder de emprestar dinheiro ele tem. Consequentemente, mais poder de financiamento aí para os seus clientes ele vai ter. O que, se tudo der certo, faz com que a carteira aqui que a gente está analisando continue expandindo trimestres à frente, anos à frente. É isso que um banco quer, é isso que ele tem que buscar. E como a gente vê aqui, ó, olhando para a carteira de crédito, o prazo dessa carteira é de 1 a 3 anos, pelo menos a maior parte aí da composição. Então o banco ele tem sempre que renovar as linhas de crédito do mesmo cliente ou emprestar para novos clientes, ou fazer os dois. Por isso que é importante a captação no sentido de expandir carteira. E aí nessa parte aqui a gente vê que existe essa possibilidade dessa continuidade da expansão no sentido de perenidade que a gente falou, porque boa parte do crédito, ó, é para o agronegócio e geralmente, né, o cliente que precisa de crédito esse ano, ele vai precisar no que vem de novo e assim por diante. Assim como essa outra galera aqui, ó, imaginando que a maioria são empresas, as empresas sempre demandam por capital de giro, né, para reforçar o caixa, por exemplo. Elas não abrem mão desse produto específico. É por isso que é um produto mais acessado, inclusive, como a gente vê aí, né? Representando 62% em distribuição dos produtos do banco. Além ainda que tem a parte aqui de crédito imobiliário, que o banco pode trabalhar bastante também, não só pelo fato do aumento das captações, conseguirem prover isso, mas pelo fato de ser uma outra linha de crédito com risco muito baixo e que o banco deve seguir explorando. Então, nesse outro slide aqui, ó, a gente conclui que o banco cresceu pela competência dele mesmo, né? Adotou uma estratégia, executou, deu certo e hoje a carteira do banco está mais calibrada, né? Com varejo e atacado. E como a gente viu, a inadimplência segue baixa.
As despesas até cresceram, mas faz parte porque a carteira expandiu e, mais uma vez, a gente volta aqui, né, na qualidade do crédito, como nós vimos, se manteve boa. Por isso, né, eu considero que realmente o banco deixou o passado para trás, né, e está preparado aí para seguir crescendo ou, no mínimo aqui, manter uma estabilidade, ter uma perenidade daqui para frente. E aí, para você que vai talvez seguir analisando, gostou do que viu até aqui, eu sempre deixo alguns pontos de atenção. Todo investimento tem risco. E aí eu destaco 3 aqui. Um deles é em relação à própria carteira de crédito, em relação ao que eles mesmos destacam aqui, né? O crédito colateralizado. Tem algumas perguntas que a gente precisa se fazer. Uma delas, será que já não chegou no limite? Porque para expandir isso aqui, o banco vai ter que ganhar mercado, atingir novos clientes. É totalmente possível? Sim, dá para fazer, mas quando a gente olha para o lucro, a gente vê que no trimestre já deu uma estabilizada. E aí quando a gente vai adiante, olhando também pelos produtos aqui por cliente, veja que mais da metade dos clientes já possuem 2 produtos ou mais. De um lado, isso é muito bom, porque mostra a confiança que o cliente tem no banco, mas de outro lado, é um limitador, porque eu já trabalhei em banco, né? Então eu sei que é assim que um banco trabalha, né? Ele vai tentar rentabilizar o máximo ali com o cliente que ele tem em casa, mas chega um ponto que não dá mais, ele tem que buscar novos clientes, e aí acaba demandando por investimento, demandando por aumento de custo. Aqui ele ainda tem, digamos que 32% para explorar mais produtos. Mas esse trabalho já pode ter sido feito e o resultado já pode estar dado aqui nesses números já entregues ao mercado, tá? E aí reforço o que eu disse pelo fato de que já pode estar precificado, né? Reforçando aqui a estabilidade de lucros. Não que seja ruim, não é isso, tá, pessoal? Os lucros estão excelentes, não é isso que eu estou dizendo. Mas veja que o banco dobrou o lucro, né, comparado a um ano atrás. Será que ele consegue dobrar de novo um ano à frente? É isso que o mercado quer. Mas não necessariamente é isso que o banco vai conseguir fazer. Essa é a questão. E aí um segundo ponto de atenção, né, ainda aqui na parte de carteira que cresceu tanto por conta dessa colateralização, vamos chamar assim. Veja que é praticamente tudo governo, né? INSS é governo, FGTS é governo e também governo aqui propriamente dito. Então, independente da gente estar num governo A, num governo B no comando aí hoje, não é essa a questão, mas pode haver mudanças, né, nessa parte aqui de concessão de crédito. E o banco simplesmente tem que acatar. E acaba sendo um ponto a se considerar assim, uma vez que essa parte aqui da carteira foi o gatilho principal de crescimento do banco. É o carro-chefe principal dele hoje no resultado, é isso aqui. Então não pode haver mudança, né? Pelo menos não mudança negativa. E aí um terceiro ponto de atenção, né, já é em relação à curva de juros, né? E aí vale para todos os bancos. Mas como aqui é um banco bastante exposto a empresas, principalmente, né, por mais que a inadimplência seja baixa, a percepção de risco do mercado pode pesar se os juros não caírem. Então eu vejo ele mais sensível a juros do que um bancão, por exemplo. Mas no contexto geral, aqui para o Banco Paine, não tira de maneira nenhuma o brilho do banco. Tá, pessoal? Até aqui tá de parabéns, colocou no bolso aí grandes bancos, né, em termos de rentabilidade. Se a gente pensar na pior das hipóteses aqui em 2024 e 2025, que não haja mudanças tão bruscas, né, tanto do lado negativo quanto do lado positivo, né, e que ele vai simplesmente seguir estável, como a gente viu aqui, né, sinalizando essa estabilidade de lucros, e aí olhando para os dividendos do banco, vamos supor que vá continuar trimestral, imaginando lucros e payout mantidos. Seriam aí então cerca de 8 centavos anunciados por trimestre. Daria 32 centavos por ano então de dividendos aí do Banco Paine. Se a gente dividir pela cotação atual, vamos arredondar por R$4 aqui na cotação, ou seja, até R$4 teria a possibilidade ali de um yield na casa dos 8%. Não é nada mal para uma empresa com potencial de crescimento. Então, se o banco é uma joia ou não do setor financeiro, ainda não podemos afirmar. Nós vamos descobrir aí ao longo dos próximos trimestres, ao longo dos próximos anos. Você tem que pensar aí se paga ou não para ver. Mas na minha opinião, né, se você já tem 1 ou 2 bancões na carteira, o Banco Paine vale o estudo, na minha opinião, porque de fato os números que o banco tem entregue são bons
e melhoraram por mérito, por competência. É isso que a gente quer de uma empresa. Deixa aí nos comentários a sua opinião, se você tem alguma informação a mais aí sobre o Banco Paine, compartilha aí para quem estiver estudando a empresa também poder ir atrás de informações. Não tem muita coisa na internet sobre esse banco, então vamos com calma, tá? Sempre estudando minuciosamente primeiro para depois tomar decisão, tá certo? Se você ficou comigo até aqui, um abraço, bons estudos e até a próxima.